Eu preciso te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir. Não são só os hábitos novos que vão mudar sua vida. São os velhos que você precisa largar. A gente passa o ano todo querendo adicionar. Quero começar a fazer exercício. Quero começar a comer melhor. Quero começar a organizar a casa. Quero começar. Mas ninguém fala de parar. Parar de fazer o que te atrapalha. Parar de repetir o que te sabota. Parar de carregar peso que não te serve mais. Porque não adianta adicionar hábitos bons se você continua com os ruins. É como tentar encher um balde furado. Você coloca água, coloca mais e nunca enche, porque está vazando pelo buraco que você não tapou. Os hábitos ruins são os buracos. Enquanto eles estiverem aí, todo o seu esforço vai vazar, todo o seu progresso vai escapar, toda a sua energia vai ser desperdiçada. Hoje eu vou te mostrar 7 hábitos que você precisa abandonar em 2026. Não são hábitos óbvios como fumar ou beber. São hábitos silenciosos que você nem percebe que tem, mas que estão destruindo sua vida aos poucos. Fica comigo até o final, porque esse papo pode ser o primeiro passo para um ano realmente diferente. O primeiro hábito para abandonar é se comparar com os outros. Você faz isso todo dia. Olha a vida dos outros e compara com a sua. A casa da vizinha, o corpo da colega, o sucesso da conhecida, a família da influenciadora. E toda vez que compara, você perde. Porque você compara seu bastidor com o palco dos outros. Compara seu pior dia com o melhor post deles. Compara sua realidade com a imagem editada que eles mostram. E sai dessa comparação se sentindo menos bonita, menos capaz, menos merecedora, menos suficiente. Mas a comparação é uma mentira. Você não sabe o que os outros passam de verdade. Não sabe os problemas que eles escondem. Não sabe o preço que pagaram pelo que têm. E mais importante, a vida deles não tem nada a ver com a sua. Vocês têm histórias diferentes, pontos de partida diferentes, recursos diferentes, desafios diferentes. Comparar é injusto com você mesma. É se colocar numa competição que você não pediu para entrar. É roubar sua própria paz. Em 2026, para de olhar para o lado. Olha para frente, para o seu caminho, para o seu progresso. A única comparação que faz sentido é com quem você era ontem. O segundo hábito para abandonar é dizer sim para tudo. Você diz sim quando quer dizer não. Sim para o favor que te sobrecarrega. Sim para o convite que você não quer ir. Sim para a demanda que não é sua responsabilidade. Sim para agradar, para não decepcionar, para não parecer mal educada. E cada sim que deveria ser não te custa. Custa tempo que você não tem. Custa energia que você precisa para outras coisas. Custa paz que você sacrifica para manter a aparência. E no final, você está exausta, sobrecarregada, fazendo 1000 coisas para os outros e nenhuma para você. Ressentida com quem pediu, mas mais ainda consigo mesma por não ter negado. Dizer não é egoísmo, é autopreservação. É reconhecer que você tem limites, é escolher onde investir o pouco tempo e energia que você tem. Em 2026, aprende a dizer não, sem culpa, sem desculpa, sem explicação quilométrica. Um não simples, direto, respeitoso, e segue em frente. Quem te ama de verdade vai entender. Quem não entender talvez não devesse estar pedindo. O terceiro hábito para abandonar é deixar tudo para depois. Depois eu arrumo. Depois eu resolvo. Depois eu faço. Depois eu ligo. Depois eu começo. E depois nunca chega. Porque depois se acumula. Uma coisa deixada para depois vira 2, vira 10, vira 100. E de repente você está afogada em pendências, sem saber por onde começar, paralisada pelo tamanho do que acumulou. Procrastinação não é preguiça, é medo. Medo de fazer errado, de não dar conta, de enfrentar o que precisa ser enfrentado. E o depois é o esconderijo perfeito para esse medo. Mas o depois é uma prisão. Te mantém presa no mesmo lugar, com os mesmos problemas, vivendo a mesma vida que você diz querer mudar. Em 2026, faz agora.
Não perfeito, não completo, não ideal, mas faz, começa. O primeiro passo, por menor que seja. E quando a voz do depois aparecer, reconhece. Isso é medo. E faz assim mesmo. O quarto hábito para abandonar é reclamar. Presta atenção em quantas vezes por dia você reclama. Do tempo, do trânsito, do trabalho, do dinheiro, do marido, dos filhos, da vida. E reclamação parece inofensiva. Parece só um desabafo. Mas não é. Cada vez que você reclama, você está reforçando o negativo. Está treinando seu cérebro a procurar o que está errado. Está criando uma energia de insatisfação que afasta coisas boas. Porque ninguém quer ficar perto de quem reclama o tempo todo. Oportunidades não chegam para quem só vê problema. Prosperidade não entra em casa onde só tem lamentação. Reclamar não muda nada. Não resolve o problema. Só te deixa mais pesada, mais negativa, mais presa no que está ruim. Em 2026, troca a reclamação pela ação. Se pode mudar, muda. Se não pode, aceita. Mas reclamar não é opção. E quando perceber que está reclamando, para. Respira. Encontra algo pelo que agradecer. Treina seu cérebro para o positivo, em vez do negativo. O quinto hábito para abandonar é se culpar por tudo. Você se culpa por não dar conta, se culpa por errar, se culpa por não ser perfeita, se culpa por coisas que nem são sua responsabilidade. A culpa é pesada, te curva para baixo, te impede de seguir em frente, te mantém presa no erro em vez de aprender com ele. E a maioria das culpas que você carrega nem são suas. São expectativas que os outros colocaram em você. São padrões impossíveis que a sociedade inventou. São cobranças que você absorveu sem questionar. Você não precisa dar conta de tudo. Não precisa ser perfeita. Não precisa acertar sempre. Você é humana. Humanos erram. Humanos falham. Humanos têm limites. Em 2026, para de se culpar. Quando errar, reconhece, aprende e segue. Sem se punir, sem se martirizar, sem carregar o peso para o resto do ano. E quando a culpa aparecer, pergunta: isso é minha responsabilidade de verdade? Se não for, devolve para quem é. Se for, resolve e solta. O sexto hábito para abandonar é se preocupar com o que os outros pensam. Você deixa de fazer coisas por medo do que vão pensar. Deixa de vestir o que gosta. Deixa de falar o que sente. Deixa de seguir o que quer, tudo porque alguém pode julgar. E sabe o quê? Vão julgar de qualquer jeito. Faça o que fizer, alguém vai criticar. Vista o que vestir, alguém vai comentar. Viva como viver, alguém vai ter opinião. E a maioria dessas pessoas nem está prestando tanta atenção em você. Estão ocupadas demais com as próprias vidas. Mas você está lá, paralisada, imaginando um julgamento que talvez nem exista. E mesmo que exista, e daí? A opinião dos outros não paga suas contas. Não vive sua vida. Não sente suas dores. Não conhece sua história. Viver para agradar os outros é viver uma vida que não é sua. É se moldar, se diminuir, se apagar para caber nas expectativas alheias. Em 2026, vive para você. Faz o que faz sentido para sua vida. Veste o que te faz sentir bem. Fala o que precisa ser dito e deixa os outros pensarem o que quiserem. A aprovação que você precisa é a sua. O resto é ruído. O sétimo hábito para abandonar é esperar o momento perfeito. Você espera ter mais dinheiro para começar. Espera ter mais tempo para fazer. Espera estar mais preparada para agir. Espera as condições ideais que nunca chegam. E enquanto espera, a vida passa. O momento perfeito não existe. Nunca vai ter um dia em que tudo está alinhado, tudo está fácil, tudo está pronto. Sempre vai ter um obstáculo, uma dificuldade, um motivo para adiar. As pessoas que realizam coisas não esperam estar prontas. Começam despreparadas, aprendem no caminho, ajustam enquanto fazem. A coragem não é ausência de medo ou dúvida, é agir apesar deles. Em 2026, para de esperar. Começa com o que tem, de onde está, do jeito que dá. O momento perfeito é agora. Imperfeito, bagunçado,
assustador, mas agora eu quero te falar uma coisa sobre abandonar hábitos. É difícil, muito mais difícil do que criar hábitos novos, porque esses hábitos estão com você há anos, estão entranhados, parecem parte de quem você é. A comparação, o sim automático, a procrastinação, a reclamação, a culpa, a preocupação com os outros, a espera pelo perfeito. Tudo isso foi construído ao longo de uma vida inteira. Não vai embora de uma vez. Não desaparece porque você decidiu que quer mudar. Vai ter recaídas, vai ter dias que você vai se pegar fazendo tudo de novo. Vai ter momentos que vai parecer que nada mudou. E tá tudo bem. Mudança é processo, não evento. É um passo de cada vez. É perceber quando está fazendo parar e escolher diferente. De novo, e de novo, e de novo. Com o tempo, fica mais fácil. O espaço entre a recaída e a percepção diminui. A escolha diferente fica mais automática. O novo padrão se estabelece, mas exige paciência consigo mesma. Exige persistência sem perfeccionismo. Exige se perdoar quando falhar e continuar tentando. Também quero te falar sobre o que acontece quando você abandona esses hábitos. Quando você para de se comparar, você descansa. Finalmente pode olhar para sua vida com gratidão em vez de inveja. Pode celebrar seu progresso sem diminuir pelo que os outros têm. Quando você para de dizer sim para tudo, você ganha tempo. Tempo para você. Tempo para o que importa. Tempo para descansar, criar, viver. Quando você para de deixar para depois, você ganha leveza. As pendências não pesam mais. Os problemas não crescem. A vida flui. Quando você para de reclamar, você muda sua energia. Atrai coisas melhores. Vê oportunidades que antes não via. Se torna alguém que os outros querem por perto. Quando você para de se culpar, você se liberta. Pode errar sem se destruir. Pode falhar sem se definir pela falha. Pode seguir em frente sem arrastar correntes. Quando você para de se preocupar com os outros, você se encontra. Descobre o que você quer de verdade, não o que te disseram para querer. Vive sua vida, não a vida que esperam de você. Quando você para de esperar o momento perfeito, você começa a viver. Realiza em vez de sonhar. Faz em vez de planejar. Vive em vez de adiar. 7 hábitos abandonados. Uma vida transformada. A gente começou esse papo falando que não são só os hábitos novos que mudam a vida. São os velhos que você larga. E agora você sabe quais são esses 7 hábitos que precisam ficar em 2025. Se comparar com os outros. Dizer sim para tudo. Deixar tudo para depois. Reclamar. Se culpar por tudo. Se preocupar com o que os outros pensam. Esperar o momento perfeito. 7 buracos no balde. 7 vazamentos de energia. 7 pesos que você carrega sem precisar. 2026 pode ser o ano que você finalmente larga isso. Não de uma vez, não perfeitamente, não sem tropeços, mas com intenção, com consciência, com escolha. E cada vez que você escolher diferente, estará construindo uma nova você. Uma você mais leve, mais livre, mais inteira. Não precisa esperar janeiro. Não precisa esperar segunda-feira. Não precisa esperar o momento certo. Começa agora, com um hábito. O que mais pesa, o que mais atrapalha, o que você sabe que precisa ir embora e deixa ir, aos poucos, um dia de cada vez. O ano novo não muda nada. Quem muda é você. E a mudança começa quando você decide o que não vai mais carregar. Agora me conta, qual desses 7 hábitos é o mais difícil de largar para você? Qual você vai focar em abandonar primeiro? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber. E quando você conseguir se libertar de algum desses, volta aqui e me conta. Vou amar celebrar essa vitória com você. Me conta, estou esperando.